No meio do interior de Mato Grosso do Sul, a paisagem começa a mudar de escala. Onde antes o horizonte era dominado por terra vermelha, plantações, estradas rurais e grandes áreas de eucalipto, começa a surgir uma estrutura industrial capaz de redesenhar o mapa mundial da celulose. Máquinas trabalham no canteiro, caminhões cruzam a região, equipes se espalham por frentes de obra. E uma cidade pequena, chamada Inocência, recebe um dos maiores investimentos industriais da história recente do Brasil. Falamos do projeto Sucuriú, da Arauco, uma fábrica de celulose construída praticamente do zero, com investimentos de 4,6 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 23,3 bilhões de reais. Quando estiver pronta, a unidade poderá produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, tornando-se a maior fábrica de celulose de linha única do mundo. Mas, como uma cidade do interior brasileiro virou palco de uma obra dessa escala? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como o projeto Sucuriú pode transformar Inocência, Mato Grosso do Sul e a indústria global de celulose. O projeto Sucuriú está em construção no município de Inocência, leste do Mato Grosso do Sul, mais precisamente a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade, próximo ao rio Sucuriú. Essa localização, aliás, não é aleatória. A região faz parte do chamado Vale da Celulose, uma área que se consolidou como um dos principais polos mundiais da indústria de base florestal. Ali, disponibilidade de terras, clima favorável ao eucalipto, avanço logístico e grandes investimentos industriais começam a formar uma nova fronteira produtiva. A planta industrial ocupará uma área de aproximadamente 3.500 hectares. Para visualizar essa escala, são 35 quilômetros quadrados, área equivalente a quase 4.900 campos de futebol. Mas a fábrica é apenas uma parte do sistema. O projeto também depende de uma base florestal de aproximadamente 400 mil hectares de eucalipto, o equivalente a 4.000 quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos municípios brasileiros inteiros. E isso revela uma dimensão importante. O Sucuriú não é apenas uma fábrica. É uma plataforma territorial de produção, energia, logística e exportação. Mas por que Mato Grosso do Sul se tornou lugar escolhido para uma obra dessa magnitude? A resposta do bloco anterior passa pela transformação de Mato Grosso do Sul em uma potência de celulose. Ao longo dos últimos anos, o estado deixou de ser apenas uma fronteira agropecuária e passou a disputar espaço entre os grandes polos globais da indústria florestal. O avanço das plantações de eucalipto, a chegada de grandes grupos internacionais e a formação de corredores logísticos criaram as condições para projetos cada vez maiores. O setor de celulose funciona com uma logística muito específica. Não basta construir uma fábrica. É preciso garantir matéria-prima em escala gigantesca, logística de entrada para a madeira, infraestrutura industrial, energia, água, transporte ferroviário e conexão portuária para exportação. É por isso que projetos como o Sucuriú nascem onde vários fatores se encontram ao mesmo tempo. Mato Grosso do Sul oferece clima favorável ao eucalipto, crescimento rápido das florestas plantadas, áreas disponíveis, ambiente industrial em expansão e uma estratégia pública voltada à atração de grandes investimentos. Nesse contexto, a Aracaju decidiu construir sua primeira fábrica de celulose no Brasil, justamente em Inocência. O projeto também marca o maior investimento da história da companhia, só que transformar esse plano em realidade exige muito mais do que plantar e colher árvores. Exige erguer uma máquina industrial gigantesca, capaz de processar madeira, gerar energia, recuperar químicos, operar de forma automatizada e escoar milhões de toneladas de produção por ano. E é aí que a engenharia entra no centro da história. As obras do projeto Sucuriú já avançam em Inocência, com frentes de terraplanagem, preparação do terreno, mobilização de fornecedores e estruturação do canteiro industrial. A previsão divulgada para início das operações é até o fim de 2027, embora projetos desse porte sempre possam sofrer ajuste no cronograma durante a execução.
No pico da obra, a expectativa é gerar mais de 14 mil empregos. Depois da partida da fábrica, a operação deve envolver cerca de 6 mil postos nas áreas industrial, florestal e logística. Ou seja, a construção não movimenta apenas concreto, aço e máquinas. Ela também reorganiza uma cidade inteira ao redor de uma nova economia. Tecnicamente, o projeto Sucuriú é uma planta Greenfield. Isso significa que a fábrica está sendo implantada praticamente do zero, em uma nova área industrial com todos os sistemas planejados de forma integrada desde o início. É diferente de ampliar uma unidade já existente. Aqui, a lógica é criar um complexo completo: recebimento de madeira, preparação de cavacos, cozimento, branqueamento, secagem, enfardamento, recuperação química, geração de energia, tratamento de água, tratamento de afluentes, automação, manutenção e logística de expedição. O grande diferencial está na escala da linha produtiva. A unidade foi projetada para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, em uma única etapa. Isso significa quase 9.600 toneladas por dia, ou aproximadamente 400 toneladas por hora, se a produção anual fosse distribuída de forma contínua. É uma escala que exige processos industriais extremamente robustos. A madeira de eucalipto chega à fábrica e passa por etapas de descascamento, picagem e preparação. Depois, os cavacos seguem para o processo de cozimento, onde a lignina, substância que une as fibras da madeira, é separada da celulose por meio de processos químicos controlados. A partir daí, a polpa passa por lavagem, depuração, branqueamento e secagem. Mas uma fábrica de celulose moderna não é apenas uma linha de produção de fibra. Ela funciona como um ecossistema industrial. Um dos corações desse sistema é a caldeira de recuperação química. Essa estrutura reaproveita componentes do processo produtivo, recupera químicos usados no cozimento da madeira e gera energia térmica e elétrica para a operação. No caso do Sucuriú, a Valmet aparece como uma das principais fornecedoras da tecnologia do projeto. O escopo envolve áreas de processo, gaseificação para gerar biocombustível aos fornos de cal, caldeira de recuperação química e caldeira de biomassa. O projeto prevê geração superior a 400 megawatts, com cerca de 200 megawatts destinados ao consumo interno da unidade. O excedente será enviado ao Sistema Elétrico Nacional em volume suficiente para abastecer uma cidade de grande porte. Outro elemento decisivo é a automação. A fábrica será operada com tecnologia de indústria 4.0, controles digitais, conectividade entre etapas produtivas e sinalizadores para treinamento operacional. Isso permite acompanhar desde o processo da madeira até o controle da qualidade da celulose. Mas a engenharia não termina dentro da planta. Para uma fábrica dessa escala funcionar, a logística precisa ser pensada como parte da obra. A madeira precisa chegar de forma constante. A celulose precisa sair em grandes volumes. Isso exige rodovias, ferrovias, terminais, pátios, armazéns e porto. E por isso, que projeto inclui uma conexão ferroviária de 54 quilômetros, uma short line ligando a fábrica à malha ferroviária operada pela Rumo. A ideia é conectar a produção ao Sistema Ferroviário Nacional e depois ao Porto de Santos. Além disso, há previsão de investimento em infraestrutura portuária para a exportação de celulose, porque a fábrica não termina no portão da indústria. Na verdade, ela termina no navio. Por tudo isso, o projeto Sucuriú é uma obra industrial conectada a uma cadeia inteira: floresta, fábrica, energia, ferrovia, porto e mercado internacional. Se a engenharia do projeto Sucuriú impressiona, a escala não fica para trás. Absolutamente. O investimento de 4,6 bilhões de dólares equivale a cerca de 23,3 bilhões de reais na cotação do dólar ao fechamento deste vídeo. Com esse valor, seria possível comprar aproximadamente 310 mil carros populares 0 km de 75 mil reais. Também seria suficiente para construir algo na ordem de 23 quilômetros do metrô subterrâneo em projetos urbanos de alta complexidade, considerando uma referência aproximada de 1 bilhão de reais por quilômetro. Mas os números impressionantes não param por aí. A capacidade produtiva também se destaca. Com 3,5 milhões de toneladas por ano, o Sucuriú
supera a nova fábrica de Suzano, em Ribas do Rio Pardo, também em Mato Grosso do Sul, projetada para uma linha única de cerca de 2,55 milhões de toneladas anuais. Isso significa uma diferença de aproximadamente 37% a mais de capacidade. Na prática, é como acrescentar quase uma nova fábrica de grande porte dentro da própria linha produtiva. A área industrial de 3.500 hectares equivale a cerca de 35 quilômetros quadrados, algo comparável a quase 4.900 campos de futebol. Já a base florestal de 400 mil hectares equivale a 4.000 quilômetros quadrados, aproximadamente 2,6 vezes a área do município de São Paulo. A short line ferroviária de 54 quilômetros também ajuda a visualizar a escala logística. É quase como construir uma ligação ferroviária entre São Paulo e Jundiaí, apenas para integrar uma fábrica ao Sistema Nacional de Escoamento. E há ainda algo que não podemos nos esquecer: o lado energético. Uma geração superior a 400 megawatts coloca a unidade em uma escala comparável de uma usina de porte relevante. Estima-se que metade dessa energia fica para a própria fábrica. O restante poderá abastecer o sistema elétrico em volume suficiente para atender uma cidade com centenas de milhares de habitantes. É por isso que o Sucuriú não deve ser visto como apenas mais uma fábrica. Ela é uma infraestrutura industrial de escala territorial. Se concluído conforme planejado, o projeto Sucuriú pode transformar profundamente Inocência e reforçar Mato Grosso do Sul como um dos centros globais da celulose. Alguns indicadores ajudam a entender o impacto. Segundo informações ligadas ao fornecimento internacional do projeto, pacotes apoiados por IFC, IDB Invest, Finvera e bancos privados chega a 2,2 bilhões de dólares, ou 11,2 bilhões de reais, em conta a cotação da moeda norte-americana ao fechamento deste vídeo. Desse total, há um empréstimo de 1,25 bilhão de dólares, coliderado por IFC e IDB Invest, além de 970 milhões de dólares em financiamento com garantia da Finvera. Outro dado importante é a energia. Sabemos que a fábrica deve produzir cerca de 400 megawatts de energia renovável baseada em biomassa, e aproximadamente 45% desse volume poderá ser fornecido ao sistema elétrico brasileiro. Isso reforça a ideia de uma indústria que não apenas consome energia, mas também contribui para a matriz nacional. Do ponto de vista econômico, a previsão de 14 mil empregos temporários durante a construção de 6 mil empregos permanentes na operação industrial, florestal e logística indica um impacto relevante sobre renda, qualificação profissional, arrecadação e serviços regionais. Mas há um ponto essencial. Uma obra desse porte também pressiona a habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança e meio ambiente. Resumindo, o sucesso do Sucuriú não será medido apenas pela quantidade de celulose produzida. Será medido pela capacidade de transformar crescimento industrial em desenvolvimento regional. Em Inocência, Mato Grosso do Sul, o Brasil constrói algo maior do que uma planta de celulose. Constrói uma preciosa peça no tabuleiro global da indústria florestal. E quando uma cidade pequena passa a mover milhões de toneladas por ano, ela deixa de ser apenas um ponto no mapa. Ela se transforma em uma infraestrutura de poder. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia essa grande fábrica de celulose, a maior do mundo, construída aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, especificamente em Inocência? Deixe aqui sua opinião nos comentários, se você conhecia ou se não, e também o que você acha de toda essa obra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.